A preparação colorada para o Clássico Grenal do próximo sábado pela primeira partida da final do Campeonato Gaúcho segue. Uma informação importante vaza do treinamento desta quarta-feira de cinzas no CT Parque Gigante, em relação aos jogadores que estavam no departamento médico e buscam uma recuperação pensando na grande final do Gaúchão. O volante Fernando concedeu uma entrevista coletiva, onde falou sobre a melhora apresentada pelo Grêmio desde o último Clássico Grenal e também sobre a obsessão pelo título do Campeonato Gaúcho. A gente fala também sobre as mudanças anunciadas pelo Internacional nas categorias de base. Um novo gerente foi anunciado pelo clube e falaremos também sobre a denúncia do Tribunal de Justiça Desportiva contra 2 dirigentes colorados. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 5 de março de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento que houve na parte da manhã no CT Parque Gigante. A segunda atividade desta semana de preparação para o Clássico Grenal de sábado, às 5h45 da tarde, na Arena do Grêmio pela primeira partida da final do Campeonato Gaúcho. A grande expectativa do ambiente colorado, ela está em cima daqueles jogadores que estavam no departamento médico e que são dúvidas para este primeiro Grenal. O volante Bruno Henrique, que sentiu um desconforto muscular ainda no primeiro tempo da partida contra o Caxias. O meia Alan Patrick, que desde a primeira fase do Campeonato Gaúcho tem uma entorse no tornozelo e busca a recuperação para esta entorse. E Rafael Santos Borré, que teve diagnosticada uma lesão muscular grau 1. Além deles, Wesley, que teve uma lesão muscular grau 2 na reta final da primeira fase do Campeonato Gaúcho. E em relação a isso, uma informação importante vazou do treinamento desta quarta-feira. E quem divulgou esta informação foi o repórter Wagner Martins, o Vaguinha, do canal do Vaguinha, da Rádio Gaúcha. Ele até tá de férias agora da Rádio Gaúcha, mas lá no seu canal do YouTube ele informou que Alan Patrick, Borré, Bruno Henrique e Wesley, os 4, não treinaram nesta quarta-feira de cinzas. O que é um indicativo não tão otimista para a semana. Uma informação importante que vaza do treinamento do Internacional. Entretanto, a gente precisa ponderar algumas situações aqui. Eu ainda, também do que eu ouvi de informação antes do treino desta quarta-feira, mas do que eu ouvi de informação, eu trabalho ainda com a ideia de Alan Patrick e Borré jogando, assim como o Bruno Henrique. Desses 4, só o Wesley ficaria de fora. Porque esses jogadores que estão em um processo de recuperação, é até de certa forma normal que eles não participem de todo o treinamento com bola, com o restante do grupo. Porque estão em fase final de recuperação, de preparação e até de preservação para estarem 100% no Clássico Grenal. O Alan Patrick, por exemplo, é um que com certeza vai para o jogo. Porque o Alan Patrick depende apenas dos sintomas. Diminuição de dor, diminuição de inchaço. E isso pode se sacrificar, isso pode gerar algum tipo de sacrifício do jogador para ir para o jogo. A situação do Borré é um pouco mais complexa por ser uma lesão muscular, mas os relatos que a gente tem dele é de quem vai para o jogo. E o Bruno Henrique, a gente também tem um indicativo importante que é justamente o não aproveitamento do Thiago Maia. Então eu sigo com a minha ideia, jogam os 3. O Wesley, esse sim, é bem difícil que jogue na partida deste sábado, mas também não dá para descartar nada, porque a gente tá falando aqui de uma semana Grenal, tá? Eu quero agora falar sobre a entrevista coletiva que o volante Fernando concedeu no CT Parque Gigante logo depois deste treinamento que aconteceu pela parte da manhã. Eu citei alguns pontos no vídeo que eu gravei na tarde desta quarta-feira, mas existem 2 falas interessantes do Fernando em relação à final do Campeonato Gaúcho, tá? Uma delas é quando ele foi perguntado sobre os reforços que o Grêmio trouxe desde o último Clássico Grenal que aconteceu na primeira fase. O Fernando admitiu: o Grêmio está mais qualificado do que o time que a gente enfrentou na primeira fase. Chegaram jogadores experientes, de posições específicas. Mas nós também sabemos da força que temos, dos pontos fortes que nós temos. E sabemos as virtudes que eles têm em alguns setores. A gente vai aproveitar esse conhecimento, aguentar a pressão, porque nos primeiros 15 minutos eles vão atacar de todas as formas por estarem jogando em casa. E a gente vai suportar para conseguir fazer o nosso jogo. Uma outra fala interessante do Fernando foi quando ele foi questionado
a respeito da importância deste título gaúcho para o torcedor colorado. E ele mostrou que o vestiário está bem engajado nessa ideia. Porque ele disse, não, nós jogadores estamos cientes da importância que tem para o torcedor e a gente vai dar o máximo porque o Octa tem que ficar aqui. O Octa tem que ficar no Beira-Rio, a gente não pode deixar o Grêmio ser o Octa, então o Fernando tá com esse espírito também que o torcedor tá de impedir esse Octa do Grêmio, que é uma marca histórica do Internacional, e buscar novamente um título gaúcho que não vem há bastante tempo. Inclusive, na tarde desta quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito de Thiago Maia e os motivos que devem tirar Thiago Maia do Clássico Grenal deste sábado. Um desconforto, um descontentamento que existe no bastidor colorado em relação ao volante que agora é do Inter, que esteve para ser negociado com o Santos e que acabou voltando desta negociação. O Thiago Maia pediu para ir para o Santos e pediu para ser liberado e forçou para ser liberado em determinado momento. E isso fez com que houvesse um desconforto no ambiente do Inter. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa quarta-feira. É só conferir aqui no canal, tá? Mas vamos para outras informações importantes, porque o Inter, por exemplo, divulgou na tarde desta quarta-feira uma nova formação do departamento de base do clube, tá? Isto porque o Inter anunciou o substituto de Jorge Andrade, que assumiu um cargo de diretor executivo em outro clube do futebol brasileiro, e para substituir Jorge Andrade chega Fernando Reck, que era o responsável pelas categorias de base do Juventude ao longo dos últimos anos. Fernando Reck chega para ser agora o gerente executivo da base do Internacional. Ele que será o responsável por coordenar todas as ações no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada. Ele chega com um novo grupo de trabalho, as comissões técnicas foram remodeladas também. O Renan, por exemplo, esse goleiro, assume o time sub-20 do Internacional. Então são remodelações importantes que estão acontecendo nas categorias de base do Internacional. A principal delas, a mudança do novo gerente executivo da base, que agora passa a ser o Fernando Reck, assumindo o cargo que havia sido deixado pelo Jorge Andrade, tá? Uma última informação importante é sobre Campeonato Gaúcho e sobre TJD. A Procuradoria do TJD lançou as denúncias desta semana no Campeonato Gaúcho. E 2 dirigentes do Internacional estão entre os denunciados. José Olavo Bisol, vice de futebol colorado, e D'Alessandro, diretor esportivo do Internacional, diretor técnico do Internacional. Os dois vão responder por infração ao artigo 243F do CBJD, que trata de ofensas à honra relacionadas ao esporte. Eles serão julgados na próxima terça-feira pelo TJD, tá? E eles podem pegar de 15 a 90 dias de suspensão e pagar uma multa que pode chegar até R$100 mil. É importante dizer que o dirigente suspenso, ele não tem um efeito prático tão grande no dia a dia do clube. O que ele não pode fazer? Ele não pode entrar no vestiário, ele não pode conceder entrevista. É só, não muda muito no exercício dele, no bastidor um dirigente ser suspenso. Mas eles podem ser suspensos pelas declarações que deram ao longo do Campeonato Gaúcho. José Olavo Bisol, na entrevista que concedeu depois do Clássico Grenal, ainda na Arena do Grêmio, e o D'Alessandro em relação à entrevista coletiva que ele concedeu em Ijuí, onde teriam colocado em suspeição o Campeonato Gaúcho e ofendido a honra relacionada ao esporte, e é o que o Tribunal de Justiça Desportiva vai averiguar a partir desta terça-feira no julgamento destes 2 dirigentes. Tem denúncias pro lado do Grêmio também. O Matheus Dávila falou sobre isso lá no Diário do Grêmio KTO, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Passar odds desta quinta-feira, que tem jogos de Europa League, Copa do Brasil, tem também campeonatos pelo mundo, Libertadores da América, mas a gente vai aqui de Europa League, tá? Porque temos Real Sociedad e Manchester United. Odd do Real Sociedad 2.08, empate 3.25 e o United está pagando 3.8. Também tem Roma e Atlético de Bilbao. Odd da Roma 2.33, empate 3.2 e o Atlético de Bilbao 3.2 também. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!